está pronto? Você está cheio de vontade assim no seu coração? É preciso que haja no seu coração uma correspondência àquilo que Deus quer fazer. Amém? Deus é sempre um cavalheiro. Ele nunca vai entrar arrombando a sua porta. Ele precisa que no seu coração haja no mínimo um interesse por conhecer mais dele. No mínimo uma vontade de experimentar um pouco mais daquilo que ele quer fazer. Amém? Há isso no seu coração nessa noite? Amém? Está todo mundo comigo aqui? Você me dá seu tempo só um pouquinho? Tá bom? Eu prometo tentar ser rápido. Olha só. A gente não faz as coisas programadas aqui, né? A gente não combina as coisas antes, porque a gente crê na liberdade do Espírito, amém? E o Volney começou o louvor hoje de um jeito totalmente de como eu esperava que ele começasse, né? Aliás, até o contrário do que vocês também estavam imaginando, né? Mas a gente ouviu uma frase essa semana, e acho que foi a Renata que falou, que precisamos de mais jovens prostrados do que jovens pulando, né? E a gente tem visto uma geração hoje que tem encontrado prazer na baderna, na bagunça, né? Tem encontrado alegria na luz, na fumaça, nessas coisas, né? Quando, se você for voltar para a palavra de Deus e você for ver Samuel, que foi jovem um dia, Davi, que foi jovem um dia, né? Se você for ver Daniel, todos eles tinham prazer, mas era na presença do Senhor. Era lá com o joelho dobrado, lá no quarto. Era lá no momento de adoração. Era lá que eles encontravam alegria, prazer. E Davi dançava assim, Davi dançava com todas as suas forças, a ponto de ele ficar exposto diante de toda a sociedade, né? A mulher dele ainda chama a atenção dele, ainda falou, bonito, né? As pessoas vendo a sua cueca aparecendo, né? Vamos traduzir que nem tinha cueca naquela época, mas, né? Porque ele podia ser livre na presença de Deus. Porque antes, muito antes, lá na sua casa, no seu tempo, na sua intimidade, ele tinha joelho dobrado, ele tinha quebrantamento na presença de Deus. Amém? E, cara, é muito legal quando a gente entender isso. E a gente valorizar, sim, não tem nada de errado na luz, não tem nada errado num ambiente um pouquinho mais escuro, não tem nada errado a gente pular, a gente festejar na presença de Deus. Mas tá errado a gente não encontrar prazer no momento de adoração, na presença dEle. Nosso coração tem que arder por cada vez mais. A gente ter momentos de quebrantamento, de choro, de arrependimento na presença dEle. Amém? Então tá bom. Fica de pé só um pouquinho para a gente ler a palavra de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo lá em Tiago 5, versículo 1. Eu tinha preparado essa palavra há um tempo atrás, e eu estava tão feliz com ela, preparando para uma reunião nossa de sexta-feira, e Deus falou para mim assim, você não vai pregar hoje. Eu falei, como não? Não, você não vai pregar hoje. E aquilo me tira toda a estrutura, porque eu gosto de tudo organizadinho, né? E de repente eu falei, Deus, mas como é que eu não vou pregar? Não vai ter só louvor? Não vai, né? E Deus fez algo tremendo naquela noite, Deus quebrantou os nossos corações, e a gente foi até madrugada chorando e quebrantado na presença de Deus. E eu tenho certeza que essa palavra é para essa noite. Amém? Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos, o que vocês retiveram com fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, e fartaram-se de comida em dia de festa.
Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Pai, te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Te louvamos, ó Pai Deus, pela tua presença aqui neste lugar. Deus, Senhor Deus, ministra aos nossos corações nessa noite, que possamos entender a profundidade, Senhor, que possamos entender a riqueza da tua palavra, Pai. Que haja, Senhor Deus, eu profetizo liberdade para o teu Espírito tocar nos nossos corações. Ó Pai Deus, profetizo corações, Pai, abertos, Senhor Deus, ouvidos sensíveis à tua voz, Pai. Pai, para que haja, Senhor Deus, uma revelação da tua palavra, Senhor Deus, sobre cada um de nós. Pai, que possamos sair daqui transformados nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. O cara começa a pregar com uma palavra dessa, né? Você talvez não esteja entendendo nada, é uma burdoada, né? Tiago está aqui descendo a lenha nas pessoas, mas eu não vou falar sobre teoria da prosperidade, teologia da prosperidade nessa noite, você já percebeu, tá certo? Não combina comigo, não combina com a visão dessa casa. A gente crê sim que Deus nos abençoa, a gente crê que Deus tem prazer com que a gente possa ganhar mais, que a gente possa conquistar os nossos sonhos, né? Deus tem prazer em tudo isso. Mas eu não creio nesse evangelho onde as pessoas vêm até a casa de Deus para receber algo dele, que não seja o amor dele, a presença dele e o poder dele. Amém? Então tá bom. Esse texto de Tiago, ele está falando contra os ricos, e ele está questionando a riqueza e a forma como aquelas pessoas, elas agiam com relação à riqueza. Mas esse texto, ele começa um pouquinho antes. Ele começa ali no capítulo 4, no finalzinho ali, quando o versículo 13, não precisa abrir, mas eu vou ler para você. Ele fala assim: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios, guardaremos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam em suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, pois. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. E depois ele emenda nessa, né? Ouçam agora vocês, ricos, e a gente já leu isso aí. Mas ele começa falando sobre os planos, sobre como nós, como homens, como jovens, e jovens ainda, né? A gente sonha mais do que os velhos, né? Os velhos já tentam sonhar com a aposentadoria, com alguma coisa que ele vai fazer lá, uma conquista ou outra. Mas o jovem sonha com tudo. O jovem sonha com quem ele vai casar, como vai ser a casa dele, os filhos, né? Como é que ele vai poder aproveitar a vida, todas as viagens que ele vai fazer, todas as aventuras, né? O jovem sonha constantemente. Mas o jovem de Deus, ele tem que aprender que ele coloca os sonhos dele nas mãos de Deus. Ele entrega os sonhos dele nas mãos de Deus. E eu comecei a lembrar desse texto essa semana, quando eu vi aquela notícia do Luciano Huck e da Angélica, que sofreram um acidente, né, de avião, o avião caiu. E, cara, quando você passa por uma experiência dessa, né, eu não sei, quem aqui leu todo o relato do acontecimento, o que o piloto falou e tal. Eu li um trecho interessante que diz que o piloto já tinha feito todas as manobras. E o Luciano levanta e vai perguntar para o piloto o que ele... né? A gente está com um motor só? Ele falou, a gente está com um motor só. E quando ele pergunta isso, eles estão a 457 metros de altura ainda. É coisa pra caramba, né? O piloto já tinha descido, já tinha baixado tudo aquilo. E ele pergunta tudo aquilo, o piloto fala para ele assim, eu já fiz tudo o que eu podia. Eu vou tentar mais uma manobra. E depois, não sei mais o que fazer. E o piloto tenta a manobra, eles ficam sem um outro motor, né? E a única coisa agora é tentar botar o avião para o chão. Eu fiquei pensando,
O que uma pessoa daquela, com tantos bens, né, com tanto dinheiro, pensaria na vida? E logo eu lembrei desse texto, vocês são como neblina. O que é a sua vida? Você está aqui e logo você se dissipa. Né? E fiquei pensando neles com aquele tanto de dinheiro, os dois ganham muito. Né? Ele já tem muito. E eles estavam num domingo, trabalhando para conquistar mais alguma coisa. E se aquele acidente fosse fatal, ali morreriam ele e os seus filhos. E o que se fariam com os bens? Do que se aproveitaria aquilo? Né? Do que vale tudo isso? Do que vale tudo isso? E numa situação como essa, você tem que pensar seus valores. Com certeza, eles estão sentados na casa deles hoje ainda, refletindo sobre, vale a pena? Vale a pena trabalhar tanto? Vale a pena conquistar tanto? Vale a pena ter tanto? Vale a pena abrir mão de tantas coisas boas para conquistar mais alguma coisa? Será que vale a pena? Pensa você comigo. Se você passasse por uma situação dessa, ou quem aqui já passou por uma situação de perigo, já sofreu um acidente mais grave, já ficou entre a vida e a morte, talvez possa dizer para mim, realmente é assim. Né? A gente começa a valorizar as coisas. Há um tempo atrás, a gente passou um susto com o Daniel, né? E a gente estava brincando na água e o Daniel quase foi levado. E a gente passa, numa situação como essa, a cabeça fica, parece que trava tudo e você começa a avaliar as coisas. Será que vale a pena? Né? Será que eu estou fazendo certo? Será que é assim mesmo? E eu quero que essa palavra mexa com você nessa noite. Vale a pena tanta riqueza? Vale a pena ter tanto? Vale a pena conquistar tanto? Vale a pena? Não presta atenção lá fora, não. Presta atenção aqui. Agora, eu quero que você participe um pouco comigo, tá? Não quero que você fique tão quietinho assim. Eu sei que a palavra ela começou meio, né? Sim, bom, não era o que eu estava esperando, né? Mas, o que é riqueza para você? Fala para mim. Alguém me dá uma noção de riqueza? Sem demagogia, tá, gente? Aquilo que você realmente pensa sobre riqueza. Não vai dar um de crenteza aqui, ter, né, almas conquistadas para Jesus. Tá? Isso a gente sabe, isso é riqueza. Mas eu quero, para você, o que é riqueza? Sim. O que mais? Tá, abundância. O que mais? Mais alguém? Poxa. O que mais? Vou falar seu nome para você falar para mim. Estou brincando. Tá bom já, né? Todo mundo entende o que é riqueza. Riqueza é a abundância de algo. É ter sobrando alguma coisa. É ter algo em excesso. Tá certo? E quando a gente olha para esse texto, você fala assim, poxa, Tiago está falando para os ricos, né? Está falando para o povo que tem muito dinheiro. Está falando ele está condenando, né, aqueles que ainda não conhecem Jesus. Ele está condenando o povo lá fora, que tem muito dinheiro e que mora nas coberturas da beira-mar. Aquelas pessoas que ficam andando de iate final de semana. Tiago não está falando para eles, não. Eu quero que você preste atenção numa coisa. Quando você voltar lá na sua casa e você for estudar esse texto, você vai ver que Tiago, ele não está trazendo uma palavra de alerta. Toda vez que Deus queria falar, principalmente no Novo Testamento, que Ele queria trazer uma mensagem para alguém que não o conhecia, Ele trazia como alerta. Né? Olha, você não pode servir a dois senhores. Né? O seu coração tem que ser meu. Né? As palavras são sempre assim. Agora aqui, Tiago está trazendo uma
condenação. Ele já está logo dizendo, presta atenção, vai acontecer isso com você. Porque você acumulou riqueza, porque você fez isso, porque você fez aquilo, acontecerá isso com você. Tiago aqui, ele fala para os judeus. Está falando para os povo de Deus. Ele está falando para os judeus não crentes, aqueles que não aceitavam Cristo como seu Senhor e Salvador. Eles ainda continuavam esperando a vinda de um Messias. Né? Um novo não, porque eles não acreditaram no que veio. Mas ele não estava falando para ninguém a não ser o povo escolhido de Deus. Então essa palavra se aplica para a sua vida. Não é uma condenação para os que estão lá fora no mundo, não, é uma condenação para a gente. É uma palavra que tem que falar no nosso coração. Tiago, ele não estava falando para aqueles que não serviam ao Senhor, mas ele estava falando para os religiosos, para os judeus que achavam que eram povo escolhido de Deus, nação santa. E ele está falando para eles assim, olha, vocês viveram sua vida luxuosamente, vocês comeram como em dia de festa, vocês acumularam muitos bens nesses últimos dias. E o que acontece? Vamos falar em primeiro lugar da igreja de hoje. A igreja como um todo. A igreja que a gente vive hoje. Ela é ou não é uma igreja rica? A igreja de hoje é uma igreja rica, tanto materialmente, né? É ou não é? A gente vê hoje uma igreja rica, com grandes templos, com cadeiras confortáveis, com muito ar-condicionado, telão de LED, né? Talvez você fique olhando e ache tão bonito aquelas igrejas, tudo iluminado. Você faz ideia de quanto custa um painel de LED ou não? Não? Vou falar para você. Um painel de LED, um pouquinho maior que esse aqui, que a gente tem aqui, vai custar de 100... Esse não é de LED, tá? Mas desse tamanho do painel, só o tamanho do painel, ele vai custar de 150 mil a 200 mil reais. Tá certo? E não vou falar isso para você ficar escandalizado, mas a igreja de hoje ela é rica. Rica. A igreja de hoje ela tem vivido luxuosamente. Muito luxo, muita pompa. Né? Tem igreja que o coitado do mendigo, a pessoa mais simples, ele não pode entrar, porque ali... Né, E eu não estou falando isso só de igrejas modernas, eu estou falando de igrejas tradicionais também. Né? Tem lugar que, às vezes, até a gente se sente, acho que eu não vim com a roupa certa para vir no culto hoje, porque né? É tanta coisa, tanta pompa, tanta luz. Não é só aqui no Brasil, lá fora também, nossos queridos irmãos americanos. Né? O povo aí tem igrejas muito assim. A igreja de hoje, do nosso tempo, ela tem vivido luxuosamente. Mas sabe o que é mais triste? Tiago 5, ali no finalzinho, ele começa falando assim, vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. E essa também tem sido a realidade da igreja de hoje. A gente tem matado o justo, a gente tem matado as pessoas, a gente tem frustrado pessoas que vêm buscar a presença de Deus, mas encontram um mundo de luxo, um mundo de luzes, holofotes, um mundo de autógrafos, de muito sucesso, de carros, de aviões. É isso que o povo tem visto hoje. E, infelizmente, essa é a igreja que a gente tem vivido. Amém? Não, amém não, porque amém é assim seja. Tá bom? Não fala amém para isso, fala misericórdia. Fala misericórdia. Sabe, mas a igreja de hoje, ela tem condenado o justo. A igreja de hoje, ela tem recebido dízimos e ofertas e tem se deleitado com isso. Tem aproveitado disso. Eu não quero condenar ninguém especificamente, mas talvez na sua cabeça você lembre de muitas pessoas. E olha só, a gente leu lá em Tiago 4 que aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, comete pecado.
Então, talvez a igreja também não tenha tanto excesso assim. Não tenha tanto luxo. Mas a igreja tem deixado de fazer o bem. A igreja tem deixado de fazer o papel dela. E a igreja está em pecado. A igreja tem deixado de viver o evangelho genuíno. E a igreja está em pecado. A igreja tem deixado de viver aquilo que a Dude falou na palavra dela. O primeiro e o segundo mandamento, quais são? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e que Jesus fala que é tão importante quanto o primeiro, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas eu não vim aqui para falar da igreja de hoje. Falei já, né? Mas eu não vim para falar só dela. Eu quero falar de você, eu quero falar de mim. Amém? E eu quero que você entenda uma coisa. Nós também temos vivido como ricos. Amém? Mas nós temos vivido como ricos. E eu quero que você não olhe para mim agora como assim, poxa, Alisson, a minha conta bancária nem existe. Eu dependo do dinheiro do meu pai. Né? Ou talvez eu trabalhe e minha conta bancária está negativa. Né? Eu não sou rico. Eu não sou rico. Eu quero que você mude um pouco esse conceito de riqueza, tá certo? O nosso governo, hoje, vou falar um pouco de política, o nosso governo hoje, o que ele fez? Ele precisava elevar o nível do Brasil em relação aos outros países do mundo. Então, o que foi feito? O Brasil hoje criou lá no conceito do IBGE, lá e no conceito deles, eles resolveram mudar o conceito de riqueza. Então, na sua cabeça, pensa o que é alguém rico. O que seria alguém rico? Fala aí um valor de salário que você acha que seria alguém rico. Não, advogado da casa não. É dono de churros, né? É do carrinho dos churros. Ou quem vende ultrassom, né? Aparelho de ultrassom, né? Tá, mas você pensa aí na sua cabeça, eu não penso nada menos que um salário de 50, 100 mil reais, certo? Vocês são jogadores, né? É isso? Tá, quanto seria um jogador de futebol muito rico? 5 milhões, né? Ronaldinho, sei lá, nem ganha mais isso, mas o Kaká também não ganha mais. Eu não entendo nada de futebol, tá, gente? Desculpa. Cristiano Ronaldo, Messi, esse é seu conceito de riqueza. Né? Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque o nosso governo, para poder elevar o nível do Brasil, ele baixou o nível de riqueza. Então, eu queria que você entendesse hoje. Para o Brasil hoje, para o governo do Brasil hoje, rico é quem ganha mais de R$12.500. Eu quero, cara, obrigado. Tá certo? Eu sei que talvez na sua cabeça isso seja um bom salário, é um bom salário. Mas não é sinônimo de riqueza. É talvez de uma vida confortável, mas não é sinônimo de riqueza. Classe média é quem ganha de 4 até esse salário. Tá? E isso... Esses 4 mil é somado toda a renda da família. Entendeu? Você está entendendo? Eu estou falando os valores aqui aproximados, tá? Mas, não, desculpa. A classe média é, se cada um na família ganhar R$400 numa família de até 4 pessoas, já é classe média. Tá bom? É aqui. Tá? Então, não precisamos perder muito tempo com isso, depois você pesquisa lá os valores certinhos, mas o que eu quero que você entenda é que o que o governo fez? A nossa condição de riqueza aumentou? Não, você continua ganhando seu salário, ralando para caramba para fazer ele durar até o final do mês, né? Normalmente ele não dura, né? Está todo mundo ferrado. Se não fosse pela misericórdia de Deus que nos abençoa e que nos prospera, né? E que faz com que multiplique aquele pouco que a gente ganha, né? Mas, o que o governo fez? O governo fez uma maquiagem. Ele falou assim,
Né? Um rico lá fora é rico de verdade, mas aqui no Brasil a gente faz que a gente dá um nome para ele de rico, ele não é rico, mas a gente dá o nome dele de rico, e daí a população do Brasil fica, tem tantos por cento de classe média, tem tantos por cento, e só X% lá que é um mínimo de pobres, que é mentira. A gente tem uma grande população de pobres, talvez uma população razoável de classe média e uma minoria de ricos no Brasil. Né? O que o governo fez? Ele mudou o conceito de rico. Né? Mas aqui nós vamos falar do conceito de riqueza que a palavra de Deus está trazendo aqui. E na palavra de Deus não tem variação. Ela é clara, ela é justa, ela é certa. Amém? Não tem maquiagem aqui. E eu quero que você entenda o seguinte, nós hoje, nós somos ricos. Porque há abundância de algo em nossa vida. Amém? Se fosse realmente disso, né, se fosse realmente da presença de Deus, se fosse realmente da palavra de Deus, se fosse realmente do amor pelo próximo, aí a gente estaria vivendo o evangelho de verdade. Amém? É esse o nível que a gente deve chegar. Mas, infelizmente, nós somos ricos em outras coisas. Outras coisas, é preciso que a gente enxergue isso nessa noite, para que a gente viva o evangelho de forma verdadeira. Amém? Eu quero que você entenda o seguinte, o conceito divino de riqueza, ele é inversamente proporcional ao conceito humano. Ele está muito mais ligado a dar, servir e à humildade, do que ter, ser servido e ostentar. Amém? Vou ler para vocês de novo. O conceito divino de riqueza é inversamente proporcional ao conceito humano. Ele está muito mais ligado a dar, servir e à humildade do que ter, ser servido e ostentar. Amém? Você concorda com isso? Sim ou não? Mas do que a gente é rico, então? Hã? Não. Calma lá. Eu quero que você comece a olhar para dentro da sua vida. Eu quero que você comece a olhar para você. E entenda o que há abundância no seu coração. O que é abundante na sua vida. O que está sobrando aí dentro de você. Amém? O que está sobrando aqui dentro de mim. É nisso que eu quero que você pense nessa noite. Mateus 6,19. 6,21, ele diz assim: aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Tem um outro texto que eu já citei que diz que você não pode servir a dois senhores. Vamos linkar um com o outro? Por quê? Porque aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Esse texto fala que você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Vamos traduzir, vamos transportar dinheiro para riqueza, para tesouro. Então você não pode servir ao Senhor e aos seus tesouros. Porque você vai amar mais um do que o outro. Amém? Você não pode servir a dois senhores. Aonde está a tua riqueza? Aí está o teu coração. Quais são as suas riquezas? Quais são as suas riquezas? O que deveria ser é aquele de Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Deus. Essa deveria ser a nossa riqueza. Amém? Mas não é essa a nossa riqueza. Infelizmente, não é essa a minha riqueza. E eu tenho que te dizer nessa noite que talvez não seja essa a sua riqueza. A palavra de Deus talvez não seja tão abundante dentro de nós assim. A presença de Deus talvez não seja abundante dentro de nós assim. A ponto dela ser
muito mais abundante do que qualquer outra coisa dentro do nosso coração. Porque se a presença de Deus for mais abundante que qualquer outra coisa, aí é a riqueza. Não é? Por que é riqueza? A abundância de algo. Riqueza é ter sobejando, ter sobrando alguma coisa. Isso é o significado de riqueza. Ter muito dinheiro, riqueza. Agora, ter muita saúde e pouco dinheiro, também é riqueza. Riqueza de saúde. Tá certo? Ouçam vocês, ricos. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vocês viveram sua vida luxuosamente, desfrutando os prazeres, fartaram-se de comida como em dia de festa. Eu quero que você olhe para esse texto aqui e você comece a prestar atenção em algumas coisas. Ele fala assim: a riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês. Tem um texto, tem uma outra versão que fala assim: as riquezas de vocês estão corrompidas, ou estão corruptas. Quer dizer que elas foram contaminadas. Ele está falando, lembra que ele está falando? Ele está falando para os judeus. Ele está falando para o povo de Deus. E esse mesmo livro de Tiago fala lá em Tiago 1, lá no finalzinho do capítulo 1, ele fala assim: se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Amém? E não se deixar corromper pelo mundo. As suas riquezas estão corrompidas. É isso que Tiago está falando. É isso que Deus está falando para a gente nessa noite. As nossas riquezas, elas estão corrompidas. As coisas nas quais nós damos valores não são aquelas às quais Deus dá valor. As coisas que nós valorizamos não são aquelas que agradam o coração do Senhor. Amém? Eu sei que talvez você estivesse esperando uma palavra bem engraçada, algo bem divertido, assim, a gente falar algo hilário sobre a palavra de Deus. Mas não é isso nessa noite. Deus quer quebrantar os nossos corações, porque Deus quer levantar uma nova geração. Deus quer levantar uma geração que confronte a igreja de hoje. Amém? Que não condene as pessoas, mas que confronte, que levante novos valores e fale: olha, está tudo errado. Está errado com a gente, está errado com vocês, e a gente precisa mudar logo. Porque a gente está tendo abundância de coisas que não agradam ao Senhor. Está sobrando para a gente coisa que não é aquilo que Deus quer. Quando o Tiago fala da verdadeira religião, é que vocês cuidem dos órfãos, das viúvas. É que a igreja faça o papel dela. A igreja quer falar de Jesus, mas sem levar o amor dele. Eu vi o Juliano Som falando uma vez: como é que você fala para uma pessoa que Jesus ama ela se ela não tem nem água para beber? Se ela toma uma água que nem o boi morre e não toma aquela água, e as pessoas tomam aquela água lá. Ontem a gente foi para a rua. E foi um dia bem diferente ontem. Cada vez que você vai para a rua é uma experiência nova. Mas ontem foi tenso. Ontem teve tiro, pedrada, facada, teve de tudo ontem. Eu vou contar bem rapidinho, tá? Eu estou acabando. Nós paramos o carro num lugar onde a gente resolveu servir a sopa. Do jeito que nós paramos o carro, que nós descemos, a polícia encostou. Os caras já com a pistola na mão: o que vocês estão fazendo? Aí
eu falei, a gente vai servir sopa, a gente é da igreja, assim, expliquei tudo para ele. Ele falou, cara, eu já atendi 11 ocorrências só aqui nessa região agora. Se vocês não saírem daqui agora, eu dou 5 minutos para eles levarem o carro de vocês. Aí nós montamos as coisas dentro do carro, vamos para outro lugar. Aí fomos para outro lugar, ficamos ali um pouquinho, daqui a pouco chega um cara, a gente sentou com ele, orou com ele, né, conversamos um pouco com ele, serviu uma sopa, ele comeu. Quando a gente começa a conversar com ele, ele fala assim, eu matei um cara e eu peguei 23 anos de cadeia, eu fugi da prisão, faz tantos dias que eu estou fora, assim, assado, né? Eu não posso subir, a gente estava naquela mesma região ainda que o policial tinha falado, eu não posso subir aqui o morro, porque hoje eu estou com medo de morrer, porque uma facção está brigando com a outra, né? E, não, então, beleza, cara, vamos orar com você, para Deus. O cara ficou endemoniado ali na rua, né? E, e começou, foi a primeira essa, né? E daí já começou. Aí a gente... Não, vamos para outro lugar. Aí saímos dali e entramos numa rua. Quando a gente desceu, que a gente montou as coisas de novo, passou umas 4, 5 viaturas. Em 2 minutos, não vai dar certo aqui não, gente. Vamos para outro lugar. Aí fomos para outro lugar. Aí a gente não costuma sair daqui de São José, mas a gente estava com muita sopa. E como estava muito frio ontem, a gente não estava encontrando eles, a gente foi para Floripa. E a gente começou a andar ali na região da Cracolândia. E o legal foi que tinha mais igrejas fazendo ali. Não vai pensar você que tinha 30 igrejas, tinha mais uma, né? Mas tinha mais gente ali fazendo aquilo que era o que a gente estava fazendo, que era tentando levar conforto para aquelas pessoas. Agora o cara está com fome, o cara está na rua, ele está sem emprego, ele está ali, ele não tem mais esperança nenhuma. E você quer que ele entenda que Jesus ama ele? Ele não está nem sabendo quem é Deus. Ele está brigado com Deus, ele está brigado com o mundo. É preciso que a igreja faça o papel dela, a igreja ame aquelas pessoas. Eles são rejeitados todos os dias, eles precisam de um abraço, eles precisam de um carinho. Eles precisam que alguém abra a mão do preconceito, do conceito que tem na cabeça que é tudo vagabundo, que esse cara não fez nada, ele se drogou. Quando você para ouvir a história de uma pessoa dessa, tem muito safado ali, tem muito mentiroso. Mas tem muita gente que foi abusada em casa. Tem muita gente que foi injustiçada. Tem muita gente que veio procurar emprego e não deu certo, e foi roubado, perdeu os documentos, não tem dinheiro para voltar, e está aqui. Né? Mas o mais triste de ontem, e daí depois a gente foi orar com um cara também, aí ele, peraí só um pouquinho, tirou uma faca desse tamanho, botou no chão. Né? Tava punk ontem, não estava fácil. Mas foi um tempo muito gostoso. Só que daí, de repente, a gente precisava, a gente ainda tinha muita comida, o pastor falou, vamos em tal lugar, que ali eu sei que tem muita gente. Só que triste foi ver a cara dele, de quando ele chegou naquele lugar, ele falou, cara, tem muito mais gente do que eu já vi aqui nesse lugar. E realmente, embaixo de uma marquise tinha o quê? Tinha umas 40 pessoas, 50 pessoas. Era um troço horrível, era uma parede como essa, branca aqui toda, e um do ladinho do outro, assim, cara, um coladinho do outro. Uns com coberta, outros sem cobertas. Vários cachorros deitados em cima, ali no meio, lambendo a comida que estava ali, porque já tinha gente passado e deixado comida também. Mas uma cena horrível, horrível, horrível. Muita gente deitada, assim. E no meio deles, assim, tinham 4 jovens. E quando você começa a conversar com essas pessoas, você chega aí com seu rostinho bonito, cheio de creminho, né, o sabonetinho que você usa, e você olha para um cara e você pensa que ele tem 45 anos, 50 anos, e ele fala para você, eu tenho 22, 23, eu tenho 27 anos. A maior parte das pessoas com quem você conversa, elas têm nessa faixa de idade. E você olha para a cara delas e elas não parecem realmente isso. Né? Tem algumas pessoas que você olha, eles realmente não parecem a idade que têm. Né? Mas também não é tão judiado assim. Agora lá é triste, porque as pessoas, eles são jovens, eles estão ali. Mas esses 4 que me marcaram ontem, eram muito novos. Novos mesmo, eles tinham menos
de 16, 17 anos. Estavam ali no meio daquele bando de gente, dormindo ali, sem coberta, né? E foi algo muito impactante ontem ver aquelas pessoas daquele jeito. Sabe, saber que a gente deita na nossa casa com a nossa coberta, fecha a janela, está quentinho lá, está gostoso lá. Amém. Amém, que Deus abençoe a sua vida. Mas é preciso que a gente mude o nosso coração e a gente passe a ser grato. Poxa, eu tenho uma cama, eu tenho um lugar para dormir, Deus tem me abençoado, ainda que seja pouco, mas eu não tenho passado necessidade. E essas pessoas, elas são pobres. Nelas não há abundância de nada. Sim. Talvez haja abundância de orgulho, né? Talvez haja a abundância de soberba, porque não é porque o cara não tem nada que ele também não vai ter abundância de determinadas coisas. E é nisso que eu quero que a gente pense essa noite. Esse texto, ele fala, vou voltar para o texto aqui. Ele fala sobre 3 coisas. Ele fala: as suas riquezas estão corrompidas, as suas roupas foram comidas pela traça, e o seu ouro e a sua prata enferrujaram. Para a gente acabar, eu vou falar disso. O seu ouro e a sua prata enferrujaram. Agora, eu quero que você pense assim: riqueza é tudo aquilo que eu ostento, é tudo aquilo que eu mostro para as pessoas. Tá certo? Você julga uma pessoa rica pelo tamanho da casa dela, né? Pelos carros que ela usa, pelas viagens que ela faz, não é isso? Então, riquezas é tudo aquilo que eu ostento. Roupas é a forma como eu me apresento para as pessoas, não é? Você olha um cara com a camiseta preta, uma bandana assim, de caveira, né? Um alargador na orelha desse tamanho. Você vai, esse cara aí é meio, né? Ele curte uma linha mais radical, assim. Você já vai falar: esse cara, ele é gótico, ele é heavy metal, ele é não sei o quê. Não é? A roupa é aquilo como você se apresenta, não é? Você olha, você fala: aquela ali é Patricinha, né? Ou aquela outra lá é Piriguete. Não é? É ou não é? É, ué. Né? E o que é o ouro e a prata? O ouro e a prata fala de dinheiro. Aquilo com que você compra. Tá certo? Então agora vamos trazer isso para a gente. O que você tem ostentado? O que você passa para as pessoas? Quando elas olham para você, elas veem a abundância do quê? E quais têm sido as suas vestes? Como você tem se apresentado? Como as pessoas têm te visto? E qual tem sido o seu ouro e a sua prata? Ouro e prata fala daquilo aquilo com que a gente compra coisas. A gente compra sonhos, mas a gente compra pessoas também, com ouro e prata. Eu falei do primeiro de riquezas. Ele fala que as nossas riquezas, elas estão corrompidas, né? Elas são corruptas. Mas, quando ele fala de roupas, eu não consigo pensar em outra coisa. Ele fala assim: as suas roupas estão comidas pela traça. Quem já viu uma roupa comida pela traça? Ela fica toda cheia de furinho assim, ó. Fica toda esburacada. Se às vezes você olha uma blusa linda, está novinha ali. Só que ela está cheia de furo. Você consegue lembrar algo que fala de vestes? Quando a gente encontra o Senhor Jesus e Ele transforma a sua vida, o que a palavra de Deus faz? Fala com o que Ele faz com as nossas vestes. Ele nos dá novas vestes. Ele fala que as vestes são alvas, brancas,
né? Mais brancas do que a neve. E nesse texto aqui ele está falando que a roupa está furada. Roupa com traço é roupa que não foi usada. Ela está largada lá, escondida. A sua roupa branca está com traço? A sua veste nova está com traço? Ouro e prata. Com que você tem comprado as pessoas? Talvez você tenha comprado as pessoas com o seu jeitinho bonitinho, meiguinho, a sua forma de manusear as coisas, de dar um jeitinho para conseguir sempre, fazer um charminho para conseguir. Ai, bonitinho, né? Sabe, eu quero que você comece a pensar nisso nessa noite. De que talvez dentro de nós haja coisas em abundância que não condizem com aquilo que a palavra de Deus diz que tem que abundar dentro das nossas vidas, que tem que ter ricamente dentro de nós. Sabe, talvez os nossos valores, aonde a gente tem colocado o nosso coração, sejam coisas corrompidas, corruptas. Talvez sejamos ricos de coisas que não têm agradado o coração do Senhor. Talvez as nossas vestes elas estejam corroídas pela traça. Talvez temos usado o nosso ouro e a nossa prata para comprar as coisas, para comprar as pessoas. Eu tenho usado a minha sensualidade, eu tenho usado o meu corpo bonito para alcançar um sonho, que seria aquele namorado que eu queria, ou aquela namorada que eu queria. Talvez eu esteja usando o meu jeito legal para manipular as pessoas e conseguir as coisas que eu quero, do jeito que eu quero, como eu quero. Nada disso vai de acordo com a palavra de Deus. Para a gente terminar, eu quero que você lembre da história, lá em Mateus 19. A história do jovem rico. E é muito legal pregar para jovem, porque toda vez que eu vou pregar uma palavra, eu quero achar algo que fala sobre jovem. Todo mundo conhece o jovem rico? A história do jovem rico? Sim ou não? Sim. Não? Tá. Jesus conta que ele estava lá conversando com os discípulos, e um jovem chega para ele e fala: Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar o reino dos céus? Aí Jesus começa a falar para eles os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, amarás o Senhor teu Deus e amarás o seu próximo. E ele fala: não, todas essas coisas eu faço. Jesus fala para ele assim: então, vá, venda tudo o que você tem, dê aos pobres. Depois volta aqui. E ele vai e ele não volta. Não vende, ele não concorda com aquilo. Tá certo? Onde que Jesus pegou ele? Na riqueza. Não, é no tesouro, é isso mesmo. Deus pegou ele no tesouro dele. Porque ele fazia as coisas tudo certinho, ele seguia religiosamente tudo aquilo que a lei dizia que ele tinha que fazer. Mas quando Deus toca lá no coração dele, e fala assim: não, então beleza. Jesus, ele era o cara, né? Ele foi lá no fundo, ele tocou no coração do cara e ele falou assim: olha, então faz o seguinte, se você já faz tudo isso, e você está falando para mim que você ama o próximo mesmo, vai, vende tudo que você tem, dá para eles, e depois volta aqui. E ele se recusa a fazer aquilo. Por quê? Porque o coração dele estava onde? Nas riquezas. A segurança do homem está nas suas riquezas. Né? Lá em Timóteo fala que, olha, alertem os ricos de que o seu coração, de que eles não fiquem tão esperançosos e tão confiantes nas suas riquezas, mas que eles confiem no Senhor, que tem dado aprazivelmente a eles. Mas sabe, o jovem rico, Deus fala para ele assim: venda os seus bens. Venda os seus bens. E Deus tem falado para a gente nessa noite: venda a sua riqueza. Você quer mais de mim
em você, olha para você e vê aquilo que está abundando, aquilo que está sendo rico na sua vida, que não é a minha palavra, que não é a minha presença. Porque se for isso, amém, glória a Deus. Mas sabe, eu creio que nessa noite todos nós precisamos abrir mão de alguma riqueza nossa. Algo que ainda tem nos impedido de provar mais de Deus. Sabe, algo que ainda faz com que Deus olhe para a gente e fale assim, ai de vocês ricos. Sabe, o que tem abundado na sua vida? O que tem sobejado na sua vida? Talvez seja o orgulho, talvez seja a sensualidade, talvez seja a mentira. Você consegue entender que talvez essa seja a sua riqueza? Talvez os seus sonhos sejam a sua riqueza. A sua vontade própria seja a sua riqueza. Talvez o seu ministério seja a sua riqueza. A sua espiritualidade seja a sua riqueza. Se você voltar para a palavra de Deus, Ele vai sempre falar para você que Ele se agrada dos humildes. E humilde é aquele que não tem arrogância por aquilo que tem. Mas humilde é aquele que ele não dá valor para aquilo que ele tem. Ele não se acha melhor do que ninguém porque ele tem mais. Essa é a humildade. Ele termina o texto do jovem rico falando, ele fala assim, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. E olha só, Jesus pegou o maior animal conhecido naquela região. Tá bom? Alguém já viu elefante? Não, né? Não dá elefante lá, dá lá na África, né? Dá no outro continente, não lá onde eles estão, no Oriente Médio. Lá não tem, o maior animal de lá é o camelo. Então Jesus pegou o maior animal e pegou o menor exemplo possível. Há uma discussão teológica aí, porque alguns alegam que a agulha seria uma porta estreita que haveria na cidade. Mas, de qualquer forma, seria, olha, é impossível que um animal desse tamanho passe por ali. E o que ele está falando para a gente nessa noite é impossível que hajam coisas na sua vida que sejam mais importantes do que Ele. Se você quer herdar o reino dos céus, é preciso que você abra mão das suas riquezas. É preciso que você abra mão de coisas que você tanto valoriza. E eu queria que você entendesse nessa noite que muitas vezes a gente está certinho na nossa vida. A gente está caminhando com Deus, a gente vem para a igreja, a gente ergue a mão, a gente canta, a gente está aqui. Mas essa igreja nova que Deus quer levantar, esse jovem novo que Deus quer fazer, Deus quer usar, precisa estar cheio da presença dEle. E onde há luz não pode haver trevas. Deus quer você, Ele quer você por inteiro. Ele não quer nada disputando com Ele. Sabe, Deus precisa levantar pessoas que sejam totalmente entregues a Ele. Mas pessoas que sejam pobres. É preciso que haja... Por isso que eu falei que eu não ia pregar sobre prosperidade nessa noite. Porque é preciso que a gente seja pobre em Deus. É preciso que nós haja escassez de nós mesmos, para que haja abundância da presença dEle, do Espírito dEle. Você consegue entender isso? Você pode ficar de pé? Eu vou te contar mais uma história. E a gente já vai cantar. Jesus conta tem um outro texto no Evangelho que fala sobre a viúva pobre. Eu vou abrir lá. Lucas 21 fala sobre a viúva pobre.
E o texto fala assim: Jesus olhou e viu os ricos. Viu quem? Os ricos, colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Eu quero que você entenda esse texto agora. Eles estão lá dentro do templo, indo lá e ofertando. Eles estão lá dentro, todo mundo fazendo certinho. Eles estão dentro da casa de Deus. Eles estão indo lá levar as suas ofertas. Mas o que há dentro deles? A riqueza. E viu também uma viúva pobre colocar 2 pequenas moedas de cobre, e disse: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava. Se você voltar lá para Tiago 5, você vai ver que ele fala que a ferrugem que corroeu as suas riquezas testemunhará contra vocês. Sabe, quando Jesus olha para o nosso coração, Ele não vê aquilo que a gente ostenta. Ele não vê como as pessoas veem. Ele não vê a sua aparência externa, Ele não vê a sua veste externa. As pessoas veem em você. Mas vai chegar uma hora, diante de Deus, diante de Jesus, e que Ele vai olhar lá e vai falar assim: olha, eles estão dando para mim do que é abundante na vida deles. Mas ninguém dá do que falta, que foi o que essa viúva fez. Sabe, às vezes a gente quer entrar na presença de Deus rico e falar: não, Deus vai aceitar mesmo minha oferta desse jeito. Eu canto, eu busco, mas eu gosto de um pecado, né? E às vezes o pecado se torna a nossa riqueza, a gente não consegue abrir mão dele. Sabe, eu queria que nessa noite a gente se quebrantasse na presença de Deus. Eu tenho riquezas. Eu tenho riquezas no meu coração, das quais eu preciso me tornar pobre, das quais eu preciso me renegar delas. Sabe, e Deus tem mexido tanto com as nossas vidas, em relação a tantas coisas, né? E para que Deus faça algo em nós, é preciso que a gente tenha esse coração. Deus me faz pobre de mim mesmo, me faz pobre do meu orgulho, me faz pobre dos meus conceitos, me faz pobre da minha autopiedade, me faz pobre do meu juízo, do meu alto valor, me faz pobre do meu amor por mim mesmo, me faz pobre dos meus sonhos, me faz pobre de todas as coisas que me impedem de te buscar mais, de te conhecer mais, de viver mais profundamente a Tua presença, viver mais profundamente daquilo que o Senhor quer fazer sobre minha vida. Amém? Enquanto a gente canta essa canção, que você possa colocar o seu coração nas mãos dEle e falar: Deus, som do meu coração. Olha, Deus, eu sou rico nisso e naquilo, e eu não quero mais ser.